your blood's gonna get. I knew it was the devil king. He's your bad for good. So death is coming. Purge this town. I know your name. And I'm gonna cut you down. You can all run if you want to. You can all hide if you need, but I'm gonna cut you down. E aí? Aqui é o Zangado de Vale Não a Pena Jogar e o game que retorna ao canal depois do vídeo da primeira meia hora. Jovens, hoje lhes trago Bloodborne. Então, vídeo de análise, vamos ao nosso ritual padrão, dar uma pausa nas sessões intensas de alto amor durante essas pesquisas sobre a arte do namorar pelado. Vai lá, lava essa mão, prepara o lanche, coisa leve para não engordar, se acomoda, fica bem confortável. E vem com o tio. Bloodborne, a tradução seria bem interessante. Blood é sangue e born seria algo como carregar, transmitir. Bloodborne então teria significado de uma doença adquirida ou transmitida através do sangue, o que faz total sentido com o enredo do jogo. Vocês vão notar quando eu for explicar. Se trata de um jogo com visão em terceira pessoa, que mistura gêneros hack and slash com RPG, com elementos de ação e terror. Desenvolvido pela From Software, a mesma responsável por Demon's Souls e Dark Souls, mas não tendo ligação de enredo com eles, apenas gameplays parecidos, com suas particularidades que serão citadas aqui pelo tio, e distribuído pela Sony, lançado em março deste ano, 2015, se tratando de um exclusivo de PlayStation 4, e vamos lá, começando pelo enredo. Conforme eu for explicando, vão puxando na memória o que vocês viram no vídeo da meia hora para as coisas ficarem mais claras, certo? Tudo se passa em uma cidade fictícia, localizada em algum lugar da Europa chamada Yharnam. Pelo visual meio Gotham City, né, a cidade do Batman, e pela sua arquitetura nas ruas, casas, monumentos, lembra bastante Londres e Paris. A história deve ser ambientada no século XIX. Uma coisa legal é que o tio fez o vídeo da meia hora e análise do The Order, não tem muito tempo, então informações ditas nesses vídeos sobre essa época ainda estão frescas na memória de vocês e dá para aproveitar aqui. Além dessa influência visual, existem influências culturais também empregadas no enredo do jogo, como por exemplo, as clássicas histórias de terror dos lobisomens, do médico e do monstro, ou o famoso serial killer Jack o Estripador. Essas figuras e muitas outras são utilizadas de diversas formas por todo o jogo, exatamente como The Order fez. Dizia-se que essa cidade possuía o melhor hospital ou clínica de toda a Europa. Existiam medicamentos capazes de curar qualquer tipo de doença, então pessoas do mundo inteiro iam para lá. Entre essas pessoas está o protagonista, sem nome, apenas conhecido como o Caçador, que carrega uma doença gravíssima e está condenado à morte, e em busca de uma última esperança, vai até essa cidade. O jogo começa com você sendo tratado por um médico muito simpático. Você não sabe se ele vai te curar ou roubar seus órgãos. Todo caso, ele faz você assinar um contrato e depois inicia uma transfusão de sangue, que é onde tudo vai mudar. Durante a transfusão, você apaga e entra a tela de customização. Nela, você vai poder dar um nome para o seu personagem, que não faz diferença, pois você sempre será chamado de Caçador. Depois, você escolhe o sexo, homem ou mulher, idade, jovem, maduro ou idoso. Isso não interfere em absolutamente nada da sua performance em batalha. E em seguida, aparência, altura, porte físico, pele, olhos, cabelo, sobrancelha, corpo, voz, etc. Eu sempre faço uma piada que a customização em Demons, em Dark, você faz as pessoas mais horríveis do mundo. E se você consegue se fazer, eu lamento por você, mas você é uma pessoa muito feia.
Mas deixando essa brincadeira de lado, a customização em Bloodborne melhorou muito se comparada a Demons e Dark. Muito mais detalhes e opções existem agora. Em seguida, você não irá escolher a sua classe, tipo guerreiro, mago, bárbaro. Não, nada disso. Não se trata mais de um jogo medieval. Os desenvolvedores tiveram uma sacada interessante. Você irá escolher o background do seu personagem. Ah, Zengado, eu sou novo no canal, não sei o que é isso. Background é aquilo que eu expliquei no vídeo do Vampiro à Máscara, lá sobre RPGs. Dando uma explicação rápida, resumida, para não falar duas vezes, é quando você escolhe a origem do seu personagem, o passado dele. Ah, ele era um cara tímido, que cresceu em uma família de boa, classe média, ou então ele era um órfão que teve os pais assassinados, ou ele era um veterano de guerra e etc. O passado do seu personagem influencia diretamente no seu condicionamento físico até os dias atuais. Nos atributos de vitalidade, força, resistência, blá blá blá. Um veterano de guerra teria mais força e mais resistência. Vocês estão sacando? É como se o background fosse a sua classe, mas ao mesmo tempo ele não é a sua classe. É diferente, né? Eu achei original, eu digo isso para um jogo, não para RPG de mesa, mas em Mass Effect e Dragon Age, a escolha do background interfere nos diálogos que você vai ter durante o seu gameplay, não no seu desempenho físico. Mas então, quando o caçador acorda, ele parece que está em meio a um pesadelo. Um lobisomem literalmente está dentro do seu quarto, prestes a matá-lo, quando um grupo de criaturas pequenas e monstruosas inexplicavelmente o salvam. Essas criaturas são chamadas de mensageiros. Mensageiros são como minions dos caçadores. Criaturas capazes de andar no mundo dos sonhos e no mundo real. Não podem ser vistas por humanos comuns. Mensageiros são responsáveis por trocentos elementos do jogo. São eles que trazem os pergaminhos que explicam os comandos, sabe o tutorial? Eles também são aqueles que entregam as mensagens entre os caçadores. Essas que podem ser verdadeiras ou falsas, do tipo, toma cuidado à sua frente, tem armadilha ali, leve muitos molotovs, ou então fica de buenas, que não tem porra nenhuma, aí você relaxa, e daí aparece 300 monstros com fome de brioco e por aí vai. Eles também trazem as lápides, que quando você clica, você vê o espectro de um outro caçador nos seus segundos finais antes da sua morte, naquela região, naquele local. E daí você já fica atento, entendeu? Para não cometer o mesmo erro. Os pontos de checkpoint são únicos e ficam muito distantes uns dos outros. Os checkpoints são realizados nas lamparinas. Em Dark Souls, era nas fogueiras. E quem traz essas lamparinas também são os mensageiros. Geralmente as lamparinas surgem em locais que você derrota os chefes. Mas existem algumas isoladas também, mas lembre-se, são pouquíssimas. Justamente para aumentar a dificuldade. Todos esses elementos que eu listei, que os mensageiros fazem, existem em Demons e Dark Souls, mas são apresentados de outra forma. Ainda existem os mensageiros das banheiras, que comercializam armas, armaduras e itens com o caçador através de uma moeda específica que eu já falo daqui a pouco. Depois que o caçador é salvo pelos mensageiros, ele desperta e tudo está completamente diferente. É como se ele não tivesse despertado, e sim entrado em um pesadelo sem fim. Ou pior, como se ele tivesse morrido e ido direto para o inferno. A cidade está completamente vazia e criaturas mundanas dominaram todas as ruas, becos, esgotos e casarões. As pessoas estão trancadas dentro das suas casas, dizendo que o protagonista é um louco de ficar andando por aí numa noite de caçada. Essa cena de despertar me lembrou a cena do Rick saindo do coma em The Walking Dead. Sabe, entrando em um mundo apocalíptico, com pouquíssimas informações do que diabos aconteceu ali e tendo que aprender na marra a se virar. Quando o caçador acorda e começa a tentar entender o que está acontecendo, e não entendendo por que ele enxerga aquelas criaturas, os mensageiros, ele reencontra o mesmo lobisomem ou licântropo, eu expliquei a diferença no vídeo do The Order, se alimentando em uma sala da clínica, mas com HP reduzido pela metade. Como nós estamos sem arma, lutar com ele vai resultar na nossa morte, o que na verdade é a intenção mesmo do jogo, mas você tem a opção de passar correndo e procurar a primeira lanterna.
Morrendo ou encontrando, o caçador vai acordar em um local chamado o Sonho do Caçador, que seria a nossa safe house. Nesse lugar, nós iremos encontrar 2 NPCs. O primeiro é German, um homem muito idoso e debilitado que está em uma cadeira de rodas que parece que vive com muita dor, tem dificuldade até mesmo de falar. As palavras dele são poucas. Ele diz: "Você deve estar confuso, mas não fique perdendo tempo pensando nisso. Vá lá fora e mate as feras para o seu próprio bem. Afinal, é o que os caçadores fazem." Depois dessa você fica: "Uau, muito obrigado pelo excesso de informações, fiquei até um pouco confuso." Só que não. Quando você insiste em falar com ele, ele dá mais detalhes. Aqui já foi uma oficina de caçadores. Esse lugar, o Sonho do Caçador, é composto por uma mansão gigante e umas lápides ao seu redor, que seriam de outros caçadores. Vocês viram na meia hora e aqui nesse gameplay começou também mostrando esse lugar. Depois ele diz que os caçadores usam ecos de sangue para aprimorar suas armas e a sua carne. Ecos de sangue têm exatamente a mesma função das almas em Dark Souls. Em outras palavras, é o seu XP. E também serve como moeda para comprar alguns itens, armas e armaduras. Ele conclui dizendo que o caçador pode usar tudo o que encontrar por ali, até mesmo a boneca que está lá fora. E ele diz isso no sentido de violência, tipo, se você quiser saciar sua sede de sangue e matá-la, você pode. E também, se você quiser transar com ela, você pode. "Ah, Zanga, dá pra comer? Aperta que botão, velho." Não, jovem, não aparece nada. Pode cortar os pensamentos bronísticos aí. Preste atenção na explicação do tio. Doll, tradução seria boneca, é a outra NPC encontrada no sonho. Ela é uma moça feita de porcelana, mas que possui vida. Ela é dócil, educada e demonstra profundo respeito por você. Ela explica algumas coisas do mundo dos sonhos e é responsável por você upar o seu personagem usando o sangue. Depois de uma explicação muito superficial, o jogo começa com você sabendo apenas que você tem que matar as outras criaturas. Demon Souls, Dark Souls e Bloodborne possuem enredo, mas tudo é muito solto, não sequencial e interpretativo. Então, em muitos tópicos, eu não posso falar para vocês é assim e ponto final. Eu vou citar um exemplo. Em vários momentos do meu gameplay, eu acreditei, eu supunhetei, que tudo que eu vivia era uma demência do meu personagem, que ele havia enlouquecido e se tornou uma espécie de estripador, um retalhador, que sai nas noites para matar pessoas da cidade que ele acreditava na sua mente serem monstros. Porque vocês devem se lembrar que no vídeo da meia hora eu matei uma criatura e enquanto eu batia nela, ela implorou pela vida. E eu questionei no vídeo, falei, caralho, como assim? E isso reforçava a minha teoria. Mas, depois de encontrar pedaços de papel, anotações, livros, pergaminhos e tirar tudo que eu podia de informação de alguns NPCs, eu consegui chegar a um mínimo de lógica para tudo que aconteceu. Lembrando mais um detalhe muito importante. Demons, Dark e Blood existem situações únicas, momentos únicos que podem ser perdidos. Como assim, Zangado? Existem NPCs que ficam escondidos, e caso você não os encontre no tempo certo, o que ele tinha para te contar já era. Certos NPCs te pedem favores, você pode fazer ou não. Você pode pegar um item que ele quer e entregar para ele, ou você pode pegar o item que ele quer, não entregar para ele, ou você pode pegar o item que ele quer, não entregar para ele, matar ele e pegar o item que ele carrega. Nem todos os NPCs são confiáveis e dizem a verdade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? São muitos segredos, é muita exploração. Você vai zerar a primeira vez, mas você vai ter que zerar de novo. Ah, mas vai mudar muita coisa, Zangado? Não, não é que vai mudar muita coisa, mas você vai entender mais coisas da história, encontrar novos locais, porque existem áreas paralelas que não precisa chegar até elas para zerar. Bom, o que eu entendi sem spoiler é o seguinte. Como a cidade era muito evoluída no combate às doenças, isso acontecia por quê? Porque ela vivia fazendo experiências para encontrar curas. É ou não é? É. Mas um dia algo deu errado. Sempre tem um dia, né? Mais um dia algo deu errado e uma praga se espalhou, transformando as pessoas em criaturas. Praticamente a cidade inteira foi infectada. E inicialmente surgiram 2 grupos criados pela igreja: os curandeiros de branco e os assassinos de preto. Só pelos nomes já se tem ideia do que cada um faz. Os curandeiros querem salvar os infectados e os assassinos
né? Possivelmente, Gehrman veio dos assassinos, mas acabou fundando o seu próprio clã e os chamou de caçadores, então ele foi o primeiro caçador. Tanto os curandeiros quanto os assassinos acabaram gerando facções ou clãs menores, com algumas alterações na sua ideologia. Por isso que o Gehrman não quer papo contigo. Na visão dele, você não precisa entender nada. Não são monstros que estão lá fora? Vai lá, mata eles. Coleta o sangue, fica mais forte e mata mais. Ainda existem segredos que são revelados no final, escolhas que vão te proporcionar finais diferentes. Inclusive, eu quero dizer que a batalha final, pra mim, foi totalmente inspirada na batalha final de Metal Gear Solid 3. Tanto a música que toca, como o local onde a luta foi realizada. Vou até considerar não como uma imitação, e sim como uma homenagem a Metal Gear. Quando o caçador volta à cidade, como eu já falei, algumas pessoas se escondem dentro das suas casas. Você pode ajudá-las ou não. E há monstros caçando monstros. Só que é visível que existem graus diferentes de infecção. Certas criaturas ainda são humanizadas. Elas falam, sentem dor, sentem medo, enquanto outras, né, já era. Então, basicamente, o caçador busca no jogo o seu verdadeiro caminho, que ainda não está escrito. É você que vai escrever. Ele quer uma cura ou ele quer uma total aniquilação? Ele quer se fortalecer para ajudar as pessoas ou para reinar? E é aí que o jogo começa. Agora fala pra mim, Bloodborne tem ou não tem história? É claro que tem, cara, uma história foda pra caralho, só que você precisa ficar montando e interpretando ela pra chegar até algo de concreto. E antes de continuar, pela última vez eu repito, tá? Muita coisa é interpretação. Então se você jogou e interpretou de outra maneira porque você encontrou algum texto ou um NPC que, caso eu não tenha encontrado, que acabou contradizendo o que eu falei, escreva nos comentários, sem spoiler, Zangado, sobre tal coisa eu enxerguei dessa forma por causa disso e disso. Assim, quem for jogar ou quem está jogando já usa os comentários desse vídeo para se ajudar aí na troca de informações do jogo, que é fundamental, cara, para um entendimento maior de todo mundo. Beleza? O jogo, para nossa surpresa, estava totalmente em português, até mesmo dublado, e todo mundo tem voz de radialista ali, até os monstrinhos carnicento, perebento tem voz de transão. A dublagem do jogo é boa sim, mesmo algumas vozes não combinando, a qualidade é inquestionável. O tempo de campanha vai variar, obviamente, do nível de dificuldade que você vai ter e do quanto você vai querer explorar. Então ela varia aí entre 25 até mesmo umas 50, 55 horas, o que é menor que Demon Souls, que ia de umas 30 até umas 80, que é menor que Dark Souls, que ia de 45 até umas 90 horas. E como o jogo funciona, já prestem muita atenção nisso, que quando for feita a análise do Dark Souls 1, 2 e do Demon Souls, já vai servir de base, ok? Nós podemos andar, correr, esquivar, bater rápido, bater com força, travar o alvo em um inimigo, para que você possa se mover para os lados e esquivar com precisão, e fazer alguns gestos de interação, como acenar, sentar, fazer pose. Existe uma barra de HP e uma de estamina que deve ser administrada a todo o tempo. Certos movimentos exigem uma quantidade específica de estamina. Então, se você não tiver e mandar o cara fazer o movimento, ele não vai fazer e você vai se ferrar. Agora, jovens, qual a característica principal, o destaque maior de Demon's Dark Blood? Fala pro tio, aonde o marketing é feito. Hã? É isso aí, a dificuldade. Mas o que faz esses jogos serem tão difíceis, Zangado? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Primeiro, não tem pausa. O mundo ao seu redor nunca para. Então, para acessar o seu inventário, ou ir no banheiro dar uma obrada, apenas em locais seguros. Do contrário, você pode voltar e encontrar o seu personagem morto. Outro fator, não existe mapa em nenhum deles. Quando você começava Demons e Dark, você teoricamente podia ir para onde você quiser, explorando. Sabe como você se baseia se está indo pelo caminho certo ou não? Quando você enfrenta um inimigo daquela região e não tem a mínima chance com ele. Isso indica que você está indo pelo lado errado. Legal, né? E já que eu estou falando de ambientação, de todos esses jogos, ela é simplesmente sensacional. São muitos locais diferentes a se explorar, cheios de detalhes e fodásticos. Claro que por Bloodborne se tratar de um jogo para nova geração, entre todos, é o mais rico em detalhes e beleza. Certos trechos da cidade, de quase total escuridão, sendo iluminada por uma lua cheia e brilhante, dando contraste com as criaturas andando e fazendo aqueles barulhos macabros, é pra você aplaudir, cara.
A direção de arte é exemplar. E fora as ruas da cidade, nós temos igrejas, labirintos, fortalezas, cavernas, esgotos. O gráfico é bem bonito. Não explora todo o potencial da nova geração e existem certos objetos que possuem menos caprichos que outros. Sem contar que existem aqueles benditos objetos fixos também e inquebráveis, que em locais fechados atrapalham algumas batalhas. Tipo, tem um banco de madeira ali grudado no chão, você lutando com um lobisomem e o banco não se move. Bloqueia você, bloqueia o lobo. Mas o que me impressionou bastante, graficamente falando, é a pelagem das criaturas, o cabelo, a textura dos materiais. Se você olhar uma peça de prata, é muito realista, cara, parece de verdade. O tecido das roupas se mexe com muita realidade também. Eu sei que às vezes você desce de elevador, por exemplo, daí ele buga, fica entrando dentro do seu corpo. Acontece, né? Outra coisa que eu gostei bastante é o sangue das criaturas que fica grudado na sua roupa. E de várias formas diferentes. O efeito de iluminação é maravilhoso, a fumaça e a névoa são incríveis também. Mas apesar de Blood ter mais detalhamento, seus mapas são menores que Dark e Demons. Nós não temos tanta liberdade de exploração, muitos trechos estão fechados por algum mecanismo, mas logo você vai descobrir como destrancar, e cada vez que você destranca um local, você ganha um atalho. E por conta dessa ambientação ser menor e mais linear, acabou deixando o jogo mais curto, né? Claro, e mais fácil, porque você não vai para locais totalmente errados. Ainda existe outra característica que deixa esses jogos bem difíceis. É o seguinte, quando jogamos um RPG e vamos ganhando XP, esse XP, quando atinge uma quantidade requisitada, ele se transforma em level adquirido, dando um ponto ou pontos que você distribui em uma árvore de skills. Existem trocentos bilhões de sistemas de RPG, cada um aplica do seu jeito. Em Demons Dark Blood, esse XP adquirido não é convertido automaticamente, você fica carregando ele com você. No caso do Bloodborne, eu falei agorinha, são os ecos de sangue. Então você vê um número no canto lá marcado, sei lá, 2500. Se você morrer, o seu XP vai dropar e você tem uma chance de recuperá-lo. Se você conseguir voltar até onde você morreu, ele vai estar lá no chão. Mas se você morrer novamente, antes de encontrá-lo, você perde tudo. E os itens gastos durante uma batalha, eles não voltam, tá? Se você morreu, quando ressuscitar, você perde o XP e perde os itens que gastou. Em Bloodborne foi acrescentada uma coisa diferente. Vamos supor que você morra em uma escada, ok. Quando você renascer e correr para lá, existe a possibilidade do seu XP não estar mais ali. E você vai pensar, ué, mas eu não morri aqui, cadê? Agora, alguns inimigos pegam seu XP e saem por aí andando com ele. Caso isso aconteça, você vai ter que localizar essa criatura, matá-la para poder pegar seu XP de volta. As criaturas que pegam o seu XP ficam com uma energia meio avermelhada sobre o corpo. Porra, Zangado, então Blood é mais difícil nesse aspecto de XP que Demons e Dark. Novamente não. E eu digo por quê. Demons e Dark, além de possuírem mapas maiores, facilitando você se perder, existiam as mortes inevitáveis, que eram aqueles momentos para você simplesmente respirar fundo e questionar o porquê você está jogando aquilo ainda. A vida é muito curta, eu sou cardíaco, eu sou estressado, eu vou quebrar minha TV, vou quebrar meu controle. Pra quem não sabe do que eu tô falando, o tio tá comentando sobre as benditas e filha da putas das armadilhas. Às vezes você subia um corredor estreito em Demon's Souls e uma pedra gigante ao estilo Indiana Jones rolava, esmagava você e te matava. Às vezes você andava em Dark Souls e o chão se quebrava e você morria. Pior do que morrer em Demons e Dark para um monstro é você morrer para uma armadilha. Porque a maioria delas, o seu XP se perdeu, velho. Já era. Vocês estão entendendo? Eu achava isso injusto demais. Geralmente as áreas que tinham as armadilhas eram as mais brutais. São aquelas tomadas por criaturas que dão muito XP. Por que isso? Porque a sua perda vai ser maior e a sua raiva também. Bloodborne, nós temos esses monstros ladrões de XP, mas em compensação, temos pouquíssimas armadilhas. Em toda a minha experiência, eu testemunhei apenas 4 armadilhas. E dessas 4, 2 eram óbvias. Eu nem morri nelas. Esse tipo de informação vai dividir vocês. Alguns ouvem isso, o que eu acabei de falar, e vão achar legal. Outros vão achar que facilitou muito. Na opinião do tio, eu acho que as armadilhas ainda deveriam existir, mas de uma forma mais justa. Eu nunca consegui tolerar as armadilhas de Demons e Dark. Sinceramente. Só que em Blood eles não deveriam ter tirado, e sim balanceado. Sacaram? Enfim, cada um tem sua opinião quanto a isso.
Um outro fator que deixa Blood com sua própria identidade é quanto ao sistema de combate. Demon's Souls, o protagonista se move de uma maneira muito lenta a cada execução de movimento, o que chega a dar aquela agonia em batalha contra chefes. Um cavaleiro, você manda ele saltar para o lado, ele leva quase 1,5 segundos para acertar o chão. Essa velocidade foi aumentada em Dark Souls e toda a sua dinâmica. Bloodborne já é outra vibe. O caçador não usa armaduras, ele usa roupas que até lembram piratas, monges, é pano, chapéu com fragmentos de armadura em algumas partes. Por conta disso, ele se move muito rápido em todas as direções. E tem mais detalhes ainda. Em Demons e Dark, você se sente uma formiga. Você não consegue se garantir contra as criaturas. A cada bicho novo que aparece, você fica com receio de morrer com um ataque. Você não sabe o quanto ele arranca, se ele é one hit, one kill. Você tem que chegar no local e estudar o seu oponente. Em Bloodborne, você não é a presa, você não é a caça. Você não tem que ter medo de ninguém. A criatura mais perigosa de todo o jogo é você. Tenham isso em mente. Não hesite em atacar nenhuma criatura. Vai pra cima e acaba com a raça dela. O diretor do jogo, o mestre louva-a-Deus, Hidetaka Miyazaki, ele ressaltou em uma conferência de imprensa que inseriu um sistema chamado Be the First. Tradução, seja o primeiro. Você é mais rápido que a criatura, então tire vantagem disso. E mais, toda vez que um ataque de criatura for contra-atacado no tempo exato, nós ganhamos um bônus de HP, enche um pouco a nossa vida. E tem mais detalhes ainda. Às vezes, um monstro dá uma porrada tão forte que você é lançado longe, tomando um dano crítico, né? Mas o seu HP não zera instantaneamente. Você vai ter de 1 segundo a 1,5 segundos para tomar uma potion e te salvar da morte certa. Existe um marcador na barra do seu HP, podem reparar no gameplay aí de fundo, é uma linha branca. Toda vez que você toma um dano, ela se posiciona indicando o quanto você vai perder. E se você visualizar que você vai morrer pelo dano que tomou, você tem um tempo para tomar essa potion. Sacaram? Mas nem sempre isso é possível, tá? As criaturas de Blood, quase todas elas, possuem umas investidas, assim, umas catadas, que elas te deixam indefeso e fazem o que quiser com você. Se você for pego em uma catada e tomar um dano crítico mortal, não vai ter tempo de reação. Quando ela te soltar, você já vai cair morto. E por falar nos monstros, são mais de 40 tipos, incluindo os chefes, uma criatura com um visual mais poderoso e sensacional do que a outra, normal, né? A inteligência artificial está em um modo mais agressivo que Dark e Demons. Eu me lembro bem de encontrar certos tipos de criaturas que ficavam protegendo certas passagens. Digo isso em Demons e Dark, né? Existiam aquelas pontes ou muralhas que a gente passava e tinha uns cavaleiros gigantescos que ficavam ali parados, imóveis. Mesmo quando eles te viam, eles não saíam do lugar. E quando você pensava em se aproximar muito, eles mudavam para a posição de ataque, mas ainda permaneciam parados. Esse tipo de coisa não existe em Blood, tá? Criatura te viu, já põe o pau pra fora e vem girando já. As criaturas mais humanizadas visivelmente têm mais inteligência que as demais. Os cães, por exemplo, eles latem para avisar onde você está. E falar em cães, cara, vocês devem ter visto aí no gameplay de fundo alguns deles, né? Tanto eles, quanto uns corvos gigantes que não voam direito, eles ficam se arrastando. Se eu falar pra vocês que esses cachorros, velho, eles fazem sesgo com os corvos e nascem uns bichos, uns canvors ou uns corchorros, velho. Corpo de corvo e cabeça de cachorro, cabeça de corvo e corpo de cachorro, carniça, velho, carniça. Mas apesar de estarem em modo agressivo, a IA comete os mesmos erros de Demons e Dark, que são os inimigos pressionando as paredes e grades, até cair a ficha que eles podem dar a volta para te pegar. E se tiver 4 inimigos juntos e você atirar em um, nem sempre os 4 vão para cima de você. Às vezes só vai em um e os outros 3 ignoram. Os inimigos continuam fazendo movimentos repetitivos, assim conforme você vai jogando mais e mais, você vai decorando o seu comportamento para facilitar, para você tirar vantagem durante a batalha. A jogabilidade é a melhor de todas por conta da velocidade, o gameplay flui muito melhor. O único problema, que também era comum em Demons e Dark e permaneceu, é quando você trava a mira em um inimigo que é gigante e você se aproxima dele demais e a câmera fica totalmente perdida e às vezes entra dentro dele e você fica sem enxergar nada. A trilha sonora é espetacular, instrumental, original
incrível. Eu tinha alguns bugs para falar que eu anotei que aconteceram comigo, mas saiu uma atualização que corrigiu vários deles, então deixa pra lá, deixa quieto. A movimentação também é melhor que Dark e Demons, não só o que eu listei lá atrás sobre cabelo, pelo, pano, mas a forma com que os inimigos se movimentam. Alguns deles usam correntes. Toda a execução do movimento, cara, é muito plástico, é bem suavizado, consegue passar uma sensação de impacto, sabe? Tipo, quando você leva o golpe, você faz tipo... Ai, doeu, velho. Isso também se deve à física do impacto. Mesmo se tratando de um mundo fantasioso, ele tem lá a sua realidade de trajeto de itens lançados, tipo Molotov, e de corpos arremessados com impactos. Eu gostei bastante. O arsenal é composto por 15 armas brancas, foice, marreta, espada, corrente, machado e etc. E a novidade é que foram inseridas armas de fogo. São 8 tipos. No início escolhemos entre pistola e escopeta, mas não pensem que agora você pode ficar de longe atirando até matar. Até porque o trajeto da bala é bem lento, é visível e possível de se desviar. A função principal das armas de fogo é chamar a atenção de um inimigo para afastá-lo do grupo e serve também como um counter perfeito. Se você atirar no momento exato, o inimigo vai ficar atordoado e indefeso e você pode executar um ataque crítico. Eu fiz isso algumas vezes aí no gameplay de fundo, vocês devem ter reparado. Isso funciona até mesmo em alguns chefes, tá? Existem 2 tipos de tocha, um escudo de madeira, que ao meu ver não tem muita utilidade. Escudos são necessários muitas vezes em Demons e Dark, mas não em Blood. São 28 sets disponíveis até então, todos com visuais bem legais, mas as armaduras eram bem mais fodas em Demons e Dark, só que eu sei que é outra vibe de jogo. O multiplayer funciona de forma parecida a Demons e Dark, mas novamente tem as suas particularidades. O jogador que convida precisa ter um sino grande de invocação e discernimento, que é representado por um olho no alto do canto direito da tela, observem aí. E o caçador invocado precisa ter um sino menor, que também deve ser tocado, e discernimento para poder entrar no jogo do amigo. Ambos precisam estar no mesmo local do mapa, não deve haver inimigos próximos e as configurações de conexão devem estar as mesmas. Agora existe a opção de inserir senha, tipo Xabla 123. Ambos devem colocar a mesma senha, as mesmas configurações. Assim, você evita que um caçador que você não queira entre para jogar com você em co-op. O local ideal para invocação é sempre ao lado das lamparinas. Caso a sua conexão esteja lenta, você não vai conseguir jogar de jeito nenhum. Os servidores nem se dão ao trabalho de conectar para desconectar depois. Quando o seu amigo entra na partida, a probabilidade de invasão PVP é muito maior. Caçadores entram só para acabar com a sua raça. E mais uma coisa, o caçador convidado ganha os ecos de sangue, ganha os itens coletados, mas o progresso do seu jogo não avança. Caso vocês 2 juntos, ou vocês 3 juntos, sei lá, matem o terceiro boss, no seu mundo, quando ele voltar para o mundo dele, o terceiro boss ainda vai estar vivo. Por isso, ou é recomendado que vocês joguem tudo junto, em um mundo só, ou uma vez no seu mundo e outra vez no mundo dele. Se você quiser evitar invasão, você tem a opção de jogar offline, assim você joga sem nenhum tipo de preocupação. Bloodborne é um jogo mais fácil que Demons e Dark e possui uma pegada bem mais diferente do que nós podíamos imaginar. Mas ele se trata de um jogo fantástico, um dos melhores títulos lançados até então, em 2015, e um poderoso exclusivo de PlayStation 4. Resta saber se você tem coragem ou paciência para encarar. Se você for uma pessoa estressada, passa longe. E caso você tenha receio, vê se encontra, se combina com alguns amigos para jogar junto, que aí a experiência facilita um pouco, ok? Bom, jovens, então isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar, se possível comentar. E se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Grande abraço a vocês. Tudo de melhor sempre. Muito obrigado por tudo. Beleza? Então, valeu, falou e até mais.